A NBA tá pegando fogo. Ross está na cara de Baisley. Coloca outra pessoa, ele é ruim. CP não marca ninguém, todo mundo na NBA sabe. Não me importa quem você é, rei, rainha, princesa. Sabe de uma coisa? Vamos lutar. Sou o rei, minha esposa é a rainha e minha filha a princesa. Então temos os três aqui. Estes são os jogadores da NBA que se odeiam e 2 deles têm uma rivalidade por causa de uma das garotas mais famosas do planeta. Ben Simmons costumava ser um homem diferente. Quero dizer, ele realmente jogava basquete e era realmente bom. Então, ele não foi recompensado só com milhões de dólares e milhões de seguidores, ele também conquistou uma gata, Kendall Jenner. Os dois começaram a ir para todo lugar juntos, então é claro, o relacionamento deles viralizou e no começo tudo parecia ótimo, mas uma noite mudou tudo. Veja, Ben chamou um dos amigos dele da NBA, Devin Booker, e eles decidiram sair os 4 juntos para um dos restaurantes mais populares de Hollywood. Mas foi nessa noite que Ben percebeu que tinha acabado de apresentar a garota dele pro amigo e perdeu ela pra ele, porque Booker manja de boa defesa. E poucos dias depois, Kendall contou a todos que largou Ben mais rápido do que ele arremessa uma bola. Qual a situação entre você e Devin Booker? Ele é meu namorado. Agora eles passaram a ser vistos juntos em encontros e eventos esportivos e Kendall começou a ir aos jogos do Booker. Eu assisto a todos os jogos, todos os meus amigos e minha família sabem que eu fico sentada com meu celular onde quer que eu esteja. Sabendo que a Kendall assistiria. Quando Suns e 76 se enfrentaram pela primeira vez desde o encontro duplo, Book mostrou para Ben e Kendall quem era o favorito dela. Ele marcou 36 pontos na cabeça do cara depois de roubar a garota dele. Uma situação que todo mundo no Twitter comentava, então é seguro dizer, já que todos zoavam bem. Ele nunca mais vai se envolver com uma Kardashian nas redes sociais. Mas a treta entre Book e Ben era só na quadra e no quarto. A briga de 2 jogadores chegou ao estúdio. Às vezes ter a melhor temporada da sua carreira não é algo bom. É só perguntar para Marvin Bagley, porque ele jogou tão bem. Durante seu ano de novato, muitos previram que ele se tornaria uma das maiores estrelas da liga, mas mesmo recebendo muita atenção, nada disso subiu à cabeça dele. Até que ele teve a oportunidade de dar uma entrevista da sua vida na frente de milhões de pessoas no First Take da ESPN e foi aqui. Marvin iniciou uma treta com um dos melhores da NBA ao levar ao extremo as perguntas sobre sua carreira no rap. Mas quem é o melhor MC da NBA? Cara, Se Damian Lillard aceitasse o desafio, você faria isso no First Take? Pode ser qualquer coisa, cara. Eu topo qualquer parada. Cara, ele falou tudo isso, devia estar bêbado de Henny. Como você vai na TV ao vivo tratar o Damian Lillard assim? Tratar o Dame Dollar como se valesse só 1 centavo. Dá uma olhada no Dame no YouTube. Você pode ver que ele literalmente tem músicas com milhões de visualizações. Então não tinha como ele deixar um novato vir pra cima dele com esse tipo de desrespeito. E logo depois que o Dame ouviu a notícia, ele respondeu para o Marvin dizendo, manda ver, levou só algumas horas pro Marvin. Ele lançou uma música chamada Sem Debate, com ele e o Dame na capa. Mas veja, a letra da música não tinha nada a ver com a treta, então parecia que o Marvin já tinha feito a música antes da entrevista e só afirmou ser o melhor rapper da NBA. Além de provocar o Dame como uma jogada de marketing para promover sua música. Mas o Dame não deixou barato, e em poucas horas ele deixou claro para o Marvin que ele pode até ser rei do papo furado. As rimas dele são fracas e ele lançou um diss. This boy didn't call my name. Amateur bars, man. Look, I'm really solid like I say, so why you come for me? I got respect in both careers moving comfortably. You ain't established in the league for one. You a clown, so go and enjoy the circus. Knee deep in the game and you barely scratching the surface. Achei que Marvin tinha acabado, pois Dame destruiu as 2 carreiras dele ao mesmo tempo. Até a capa do álbum zombava do Marvin. Não foi só no Twitter que todos comentaram sobre isso. Miles Bridges, que também é rapper da NBA, estava dizendo pro Dame pegar leve, e Joe Budden afirmou que essa treta já tinha acabado. Mas vamos lá, ninguém liga porque esse cara fala, nem o Marvin. Mesmo assim ele continuava sendo um rei, não importava o que dissessem. Ele pegou o microfone de novo e lançou outra pedrada. Opa. O que isso significa? Como você diz algo assim pro Dame Dollar? O Marvin devia estar desesperado por atenção. O cara joga pro rei, então o basquete perde emoção. Isso explica porque levou a situação ao extremo. Mas não importava o que ele fizesse. Porque o Dame é conhecido por mandar indireta sem rodeio, foi aí que ele mandou 2 seguidas e virou o Drake.
I hope the king learned his lesson, it's a bad investment. I never crack in the moment, you made a bad assessment. Little boys get excited and make a tragic exit. I had respect for the movement, but you were sadly desperate. In my lane in both games and you in no position. If I'm your coach, I won't depend on you for no decisions. Meu Deus, o Dami fez mesmo isso. Marvin, como o Thunder dando tchau, tweetou que acabou, precisava terminar o álbum e largou o microfone. Mas falando de rappers da NBA, 2 jogadores começaram a tretar por causa do NBA Youngboy quando o Magic escolheu Paulo Banchero como a primeira escolha do draft. O hype em cima dele foi lá em cima e todo mundo queria ver ele jogar, então ele foi imediatamente convidado para um dos maiores jogos da Summer League com outros jogadores da NBA. No início, Paulo viu uma ótima oportunidade, já que poderia dividir a quadra com o jogador que depois virou All-Star da NBA. Mas cresceu jogando basquete com Paulo, DeJounte Murray. Então, o jogo deveria ter sido uma partida descontraída, mas depois que certas palavras foram trocadas, as coisas ficaram pessoais. Durante a partida, Paulo e DeJounte dominaram o jogo. No início, DeJounte roubou a bola e começou a provocar. Em seguida, Paulo fez uma cesta com falta, o que realmente esquentou o jogo. Então, na jogada seguinte, DeJounte levou as coisas para outro nível. Caramba, com o Paulo na marcação. Ele não só enganou o Paulo, mas fez de uma jogada comum um concurso de enterradas. DeJounte ainda chamou o cara de moleque e jogou a bola nele como se não fosse nada. Depois disso, eles continuaram se provocando. Agora, com tudo isso acontecendo, é claro que a treta não ficou só na quadra. Primeiro, a disputa acalorada acabou em toda a ESPN, mas eventualmente as coisas ficaram ainda mais loucas fora da quadra. Paulo chamou DeJounte por ter parado de segui-lo, dizendo que ele não marcava bem e precisava pedir dupla marcação. Depois, DeJounte comentou que Paulo tentou se exibir por ser a primeira escolha do draft e afirmou que sempre esteve ao lado dele desde a infância em Seattle. Ele ainda fez mais uma postagem desrespeitosa e na legenda admitiu que foi desrespeitoso. Paulo encerrou a briga online dizendo que DeJounte só queria criar uma narrativa. Quando os garotos se enfrentaram pela primeira vez na NBA, os fãs queriam ver quem tomaria a iniciativa. Ambos deixaram a atuação em quadra falar por si. DeJounte marcou 20 pontos, Paulo marcou 20 pontos e isso ficou claro depois do jogo. Paulo nos contou o verdadeiro motivo pelo qual DeJounte começou a provocar naquela pelada. Paulo disse pra ele, o Young Boy é melhor que o Young Thug, e aparentemente ele simplesmente surtou tipo, o quê? O cara ficou realmente bravo com isso. Mas pelo menos o ódio entre eles só dura alguns meses. E os jogadores da NBA que têm rivalidade há uma década bem antes dessas 2 estrelas entrarem na NBA, Joel Embiid teve que mostrar ao mundo quem era a melhor escolha em quadra. Joel Embiid transformou Marcus Smart em Marcus Burro, e Embiid fez questão de garantir que Smart nunca esquecesse essa jogada, tornando esse momento sua primeira postagem no Instagram. Mas só a enterrada não bastou, e Embiid ainda zombou dele com a legenda. Não foi muito inteligente pular nessa. Então, obviamente, zoar com o nome de alguém não ia acabar bem. Isso iniciou uma rivalidade que seguiu até a NBA quando se enfrentaram em um duelo acirrado nos playoffs. Embiid tentou fazer com que Smart não pudesse ter filhos, e agora você entende por que Embiid é um pivô, adora encostar a cabecinha. Mas quero dizer, isso tem que ser falta, né? Smart nem conseguiu ficar de pé, bom, Smart nunca ia esquecer disso. Mas a essa altura tudo ficou pessoal, e no próximo encontro o ódio aumentou ainda mais. Muito bem colocado. Marcus Smart e Embiid. Embiid está indo direto para cima dele de novo. Os Sixers sabiamente estão mantendo o Embiid afastado. Assim que ele deu um golpe baixo, Smart o jogou no chão como se não fosse nada. Isso não só custou o jogo para Smart, mas também 50 mil e sua expulsão da arena. Por causa daquele empurrão, Smart perdeu muito dinheiro. Ele mandou um recado para Embiid mostrando que não estava brincando, mas ficou claro que a rivalidade não foi superada, já que a noite de abertura virou outra briga. Flip não cai. Marcam a falta. Smart e Embiid se estranham. Aí Embiid escorrega no chão, entra em cena. Meu Deus, Embiid quase arrancou o braço do cara. Isso aqui é NBA, não o UFC. Não dá pra fazer esse tipo de coisa. Mesmo com o jogo seguindo após tudo se acalmar nas entrevistas pós-jogo, Smart deixou claro que essa rivalidade nunca termina. Parei de jogar, meu braço ficou preso e ele tentou quebrar, mas só eu fui atacado. Eu poderia ter rachado a cabeça dele, mas não fiz. Caramba, Smart quebraria a cabeça do cara só por tentar quebrar seu braço?
E B tem que tomar cuidado porque algumas brigas viram lesões que ameaçam a vida, escândalos que acabam com a carreira e até bolas na cara. Esses dois caras têm treta. Giannis e James Hoyt. O quê? A corrida de MVP não era só sobre ser o melhor, era movida pelo ódio. Mesmo que Harden estivesse com médias lendárias, o jogador com quem ele competia, Giannis, tentou garantir o prêmio para si mesmo na frente de milhões. Ele fez parecer que Harden era ruim. Eu estou entre Kemba e Trae Young. Você não quer o driblador? Quero alguém que passe a bola, só isso. Pera aí, ele não tinha média de assistências maior do que a do escolhido do Giannis? Até o Harden ficou confuso. Giannis Antetokounmpo faz piada ao vivo. Quero alguém que sabe passar. Vou escolher Kemba Walker ao invés de James Harden. Tenho mais assistências que ele, acho. Não vejo graça nessa piada e sei que nenhum deles me enfrenta. Só porque Giannis exagerou, eu já sabia que algo ia acontecer. Como estavam em times opostos no jogo das estrelas, a tensão aumentou quando Giannis acertou Harden com uma cotovelada no queixo e depois ainda zombou dele. Basicamente só tentando, encontrar quem o James Harden estava marcando. Era isso que a gente pensava. Íamos ter oportunidade de marcar pontos em cima dele. Caramba, Giannis, como você zoou a defesa do Harden assim? Ah, também zoamos, foi mal. A rivalidade entre eles esquentava e os fãs queriam mais treta. Conforme a temporada avançava, os dois jogadores continuaram se destacando e Harden resolveu provocar novamente. Mas eu queria poder simplesmente correr, ter 2,3 metros e só enterrar, isso não exige habilidade nenhuma. Mas mesmo com tudo isso que Harden falou, Giannis levou seu jogo para outro nível, e não só acabou vencendo a disputa pelo MVP, ele terminou as coisas com uma bola na cara. Recua e acerta Harden na cabeça. Mas tudo bem, pelo menos essa treta só custou a boca do Harden. Outra virou um escândalo de 140 milhões de dólares. Veja, a fama não foi a única coisa que subiu a cabeça de Jordan Poole, porque durante um treino dos Warriors, ele começou a falar besteira para um dos seus companheiros de equipe, um conhecido valentão da NBA, Draymond Green. Draymond não ia deixar o moleque desrespeitá-lo, então ele foi até o Poole, encarou ele de perto e botou o garotinho para dormir. Mas aqueles poucos segundos se tornaram a maior polêmica do esporte. Essa é a maior crise que já tivemos. Aconteceu que Poole não só chamou Draymond de Capitão Barba Cinza, ou disse que ele parecia o burro do Shrek. Poole chamou ele de triplo simples ambulante. Sinceramente, era questão de tempo até esses dois terem problemas pela impressão inicial de Draymond sobre Poole. Jordan chegou no treino falando besteira pra todos. Lembro de um dia em que ele discutiu com Glenn Robinson III. Todos vinham até mim pedindo pra eu mandar ele calar a boca, dizendo que sempre tinha algo a dizer. Então, como o Poole já era conhecido por arrumar confusão com os companheiros de time, os fãs ficaram do lado do Draymond e literalmente transformaram o Poole em um meme, personalizando o personagem dele no 2000 com um olho roxo. As coisas saíam do controle, mas os Warriors queriam resolver logo para focar em mais uma corrida pelo título. Eles tentaram varrer essa situação para debaixo do tapete, resolvendo as punições sem envolver a liga. E o dono dos Warriors disse ao mundo: ele foi multado ao máximo e ficou afastado do time. Ele sabe que precisa consertar as coisas e todos sabemos disso. Muita gente começou a especular que a punição do Draymond deveria ter sido muito maior do que qualquer multa, ou que a liga deveria ter investigado a situação na esfera criminal. Mas do nada, Draymond pediu desculpas, e saiu a notícia de que os Warriors deram ao Poole um contrato mais valioso do que o da maioria dos All-Stars da NBA. Um contrato de 4 anos no valor de 140 milhões de dólares. Desde então, a situação ficou tranquila. Mas tem um jogador dos Warriors cujo ódio por outro jogador serviu de combustível até a conquista do título, e tudo começou numa partida de temporada regular entre dois dos melhores times da NBA, os Warriors e os Grizzlies. Ambos tinham estrelas fora de quadra, mas ainda assim foi um dos começos de rivalidade mais empolgantes já vistos. Durante o jogo, Klay Thompson ficou no banco e teve que assistir aos Grizzlies dominarem, com jogadas de cesta com falta e uma das melhores enterradas do ano. Os Grizzlies estavam jogando demais e literalmente deram um baile nos Dubs, vencendo por mais de 20 pontos. Mas depois do jogo, um dos Grizzlies cometeu o maior erro da sua vida. Jaren Jackson Jr. foi para o Twitter e zombou do slogan dos Warriors. Ele disse que os Grizzlies eram os verdadeiros com força em números, mas deveria ter pensado antes de zombar de uma dinastia, pois não sabia o que viria. Eles estavam prestes a se enfrentar nos playoffs da NBA, e como não era só um jogo, não havia desculpas. Mas foi aí que os Warriors mostraram aos Grizzlies que é preciso cuidado com o que se fala. Venceram por 4-2 e depois conquistaram um título da NBA. Aconteceu que toda a motivação dos Warriors veio do confronto da temporada regular contra os Grizzlies e, especialmente, do tweet de Jaren Jackson.
Mas esse não foi o único segredo que foi revelado depois da comemoração do campeonato, quando Klay foi desrespeitoso. Um jogador dos Grizzlies tweetou força e números após vencerem a gente na última temporada. Isso me irritou muito, mal vejo a hora de retweetar. Cara, tive que assistir aquilo, eu fiquei tipo, que palhaço. Klay mandou ver, ele só teve sorte, falar essas loucuras assim podia ter acabado com a carreira na NBA, tipo a treta do LeBron James. O mais curioso é que o jogador que criticou o LeBron nem jogou hoje, só assistiu o LeBron. E os Cavs detonam os Knicks com mais de 30 pontos de diferença, zoam eles no banco e viram manchete em todos os programas esportivos. Então, querendo chamar atenção, Enes Kanter saiu das sombras e provocou ele dizendo: "Com o LeBron foi estranho. Lembro de ver os Cavs destruindo os Knicks no Madison Square Garden e começando a brincar de virar garrafa. Pensei, isso é falta de respeito, é sacanagem. Pra ser sincero, parecia meio estranho um cara que não era dos Knicks estar defendendo os Knicks. Mas ironicamente, na próxima Free Agency, Kanter assinou com o time deles." Todos se perguntaram se LeBron ouviu a crítica do Kanter, mas independentemente disso, ele passou a criticar publicamente os Knicks. Os Knicks perderam um ótimo jogador e o Dallas encontrou um diamante bruto. Não parecia grande coisa, mas falar do nada sobre o que os Knicks poderiam ou deveriam ter feito afetou o ego do Kanter. Então ele se envolveu e retweetou o tweet com um comentário dizendo: "Não, a gente gosta do que tem." Todo mundo estava esperando a resposta do LeBron, mas mais uma vez, ele preferiu não responder até o próximo confronto dele com os Knicks. Ele pegou um alley-oop e provocou o time de novo até que tudo saiu do controle. Kanter se irritou porque LeBron agia como rei, e ainda tentava intimidar o jovem e mais baixo Frank Ntilikina. LeBron falou aleatoriamente que os Knicks não deveriam ter draftado certo jogador, e depois nas entrevistas pós-jogo, Kanter foi desrespeitoso. Você não vai vir aqui jogar esse jogo de virar garrafa de novo. Não importa quem você seja, rei, rainha ou princesa, vamos brigar e ninguém de fora vai nos intimidar. Respeito o Kanter por tentar parecer durão, mas ele não ia brigar com ninguém e o LeBron sabia, então provocou ele de volta. Pode se chamar de rei, rainha ou princesa, mas não vai nos intimidar. Sou o rei, minha esposa é a rainha e minha filha a princesa. Agora temos os 3 papéis. Depois que LeBron deixou Kanter ciente do papel de cada um no reino, ninguém sente mais vontade de postar no Instagram do que ele. Então LeBron ainda esfregou isso na cara, afirmando ao mundo ser o rei de Nova York e que o Madison Square Garden é o seu quintal, basicamente dizendo que os Knicks são seus filhos. Você pensaria que a provocação pararia aí. Mas LeBron não é só o rei do basquete, ele também é o rei da provocação. Então, na próxima vez que enfrentou Kanter e os Knicks, ele estreou um novo visual exclusivo, os tênis I'm King. Era uma mensagem direta para Enes Kanter. Mas não só esses tênis viraram manchete em todo lugar, eles ainda fizeram o maior fã do LeBron, Shannon Sharpe, provocar Enes Kanter ao vivo na TV. Ele estava zoando Enes Kanter porque Enes Kanter fingia que queria bancar o durão. Então LeBron James disse: "Eu só quero que você saiba, Kanter, quem eu sou, o que eu sou." Ele estava usando tênis pretos com letras brancas enormes. Letras brancas grandes. Letras brancas bem grandes. Agora eles tinham razão, LeBron é um rei e Kanter não vale nada, mas sinceramente Kanter parecia só gostar de atenção. Quando ele foi à entrevista falar da treta com o LeBron por causa dos tênis, inicialmente fez piada da situação. Esse é o tênis que eu odiei, espero que ele os queime. Mas toda essa conversa sobre tênis fez Kanter planejar algo em segredo para o próximo encontro. Quando entrou em quadra, seus tênis chamaram a atenção de todos. Enes Kanter vem abordando direitos humanos na China há algum tempo. Ontem ele mostrou nas redes sociais os tênis que usará hoje à noite, que criticavam a parceria vitalícia de LeBron James com a Nike. O que Kanter calçava virou o maior assunto da carreira dele. Os tênis dele criticavam LeBron e a Nike, alegando que ambos apoiavam a China ao escolher o dinheiro em vez da moral. Ninguém jamais tinha atacado LeBron com tanta força ou frequência, então após o jogo, obviamente perguntaram sobre isso. Não, quem me conhece sabe que não dou minha energia pra muita gente. Ele certamente não é alguém pra quem eu faria isso. Mesmo que LeBron não ligasse para Kanter, a NBA iria. Acontece que só pelos tênis personalizados do Kanter que protestavam contra ele, a Nike e a China, ele não só foi trocado para o Rockets e imediatamente dispensado. Desde então, Kanter não recebeu nenhuma oferta de contrato de nenhum time e até disse que foi boicotado pela NBA. A briga dele com o LeBron arruinou sua carreira, o que me lembra do caso do Russell Westbrook, que virou meme.
A treta entre Westbrook e Patrick Beverley nasceu de um momento que mudou vidas. Veja essa jogada. E no Westbrook, mancando, ele foi tentar roubar a bola. Beverley, ao tentar roubar aquela bola, mudou para sempre a vida de Westbrook. Porque não só tirou Westbrook do jogo e dos playoffs, como Beverley rasgou o menisco de Westbrook tão gravemente que foram necessárias 3 cirurgias para reparar. Esse tipo de lesão leva meses para cicatrizar, então durante todo o tempo em que Westbrook fazia a reabilitação, tudo o que ele pensava era que na próxima vez que visse Beverley seria na hora, e Beverley não sentiu necessidade de mostrar compaixão. Mas isso foi só o início do caos, a rivalidade deles nunca terminou. Mesmo quando Beverley foi trocado, ele ainda era um alvo quando o grandalhão Westbrook chegava na cidade, e foi aí que Westbrook provocou ele com uma nova zombaria. Exato, ele só girou e deixou o defensor, que não conseguiu marcá-lo. Olha só pra ele, o cara tá ali embalando o neném pra cima de um homem feito, mas Beverley levou isso pro lado pessoal, e mais tarde no jogo tentou arruinar a vida do Westbrook de novo. Não tem como o Beverley fazer isso sem querer, ele claramente tenta arruinar carreiras se jogando como um viciado em Call of Duty. Claro, isso levou a uma discussão, mas após o jogo, Westbrook disse algo que mudou como todos viam o Beverley. Pat Bev engana vocês, finge jogar defesa, mas não marca ninguém, só corre sem fazer nada. O comentário de Westbrook sobre Beverley pode parecer simples, mas zoar a defesa de alguém pode prejudicar sua reputação. E depois daquela entrevista, nenhum jogador passou a ver o Beverley como alguém além de um meme. E ele até admitiu que o que o Westbrook disse começou a arruinar a carreira dele. Sabe, as pessoas começaram a me olhar diferente, pessoas da NBA, técnicos, jogadores. Depois daquilo, todo mundo só pegava a bola e vinha pra cima de mim. Eu ficava tipo, que pai, mano. Tudo por causa do que uma pessoa disse? Agora nesse ponto, Beverley precisava fazer algo pra salvar sua reputação. E bem, que jeito melhor do que usar a queda de Westbrook a seu favor? Desde que Westbrook foi para os Lakers, ninguém estava mais preparado para flagrá-lo vacilando do que Beverley. Ele viu Westbrook ter a pior temporada da carreira, e Beverley ainda usou as palavras de Westbrook contra ele. Na próxima vez que se enfrentaram, Beverley provocou ainda mais Westbrook ao fazer uma bandeja. Ele atravessou a quadra provocando Westbrook com o gesto de ninar o bebê, encarando-o. Mais tarde naquele quarto, Beverley roubou a bola de Westbrook e atravessou a quadra dizendo que ele é lixo. Então, no último quarto, quando Westbrook tentou um dos seus movimentos característicos, um airball, Beverley e seus companheiros de equipe avisaram ao árbitro o quanto aquele arremesso foi ruim. Pede um tempo. Quando parecia que as coisas não poderiam piorar a rivalidade entre eles, os Lakers decidiram contratar Beverley, tornando-os colegas de equipe. Estou animado para ver como esse ódio entre eles vai se desenrolar. Só algo mais louco seria achar que você é melhor que o melhor jogador do mundo. Porque Ja Morant tem humilhado toda a NBA, mas o que ele está fazendo contra os jogadores de hoje subiu um pouco demais a cabeça dele. Porque agora que ele está tendo a melhor temporada da carreira do nada, ele desafiou o GOAT. Se você pudesse falar com Michael Jordan, o que diria? Eu gostaria de você sabe jogar contra ele. Desta vez você não disse que o venceria. Eu teria acabado com ele também. Pera aí, você acabaria com o Jordan? Você pode cozinhar para o Jordan, mas não vai derrotá-lo. Quando o Jota disse isso sobre o Black Jesus, claro que viralizou e todos os programas esportivos estavam falando sobre isso, mas ninguém concordou com o Jota, nem os analistas esportivos. De forma alguma, o J.A. Morant venceria o Michael Jordan. Nem pensar. Lendas da NBA que enfrentaram Jordan também discordaram. Mike é Mike, cara, o melhor jogador com quem já joguei. Essa molecada fala muita besteira. Já, cara, pra com isso, você não quer esse problema, irmão. Até outra estrela da NBA de hoje, Zach LaVine, estava disposto a apostar 250 milhões de dólares em um contra um entre os dois. Já no auge contra MJ no auge, 250 milhões em jogo. Com quem você fica? Jordan é o melhor de todos os tempos. Mas a melhor resposta para Shotei veio do próprio Jordan. Você sabe jogar contra ele. Agora você não disse que eu teria acabado com ele? Eu também teria acabado com ele. Mas mesmo que Jordan literalmente tenha rido do cara, Já só precisava dizer mais uma coisa para irritar todo mundo. Ele disse: se você colocar Michael Jordan no basquete de hoje, ele é só mais uma estrela, mas realisticamente isso é algo que nunca vai acabar. Além disso, Já precisa gastar tempo superando os jogadores dessa geração para realmente criar um legado. O único prêmio que o cara tem é o de novato do ano. Ele precisa de alguns MVPs e campeonatos antes do vovô Jordan sequer pensar em sair da aposentadoria e arriscar o legado dele. Porque tem muitos jogadores na NBA de hoje que arriscam seus legados toda a noite. E eu não vou mentir pra você, eu faço um ranking deles.
Eu vejo jogadores errando bandeja, esquecendo de driblar, estragando campeonatos. Teve até alguém que fez uma jogada tão ruim que mandou outro pro hospital. Então é só clicar no vídeo, cara, eu te conheço.